A mecânica não para apenas nos objetos que ganham velocidade ou altura. Ela também existe para os objetos que ganham rotação e que têm massa distribuída ao longo do eixo de rotação. Uma roda de bicicleta é um exemplo típico, né? Quando eu coloco a roda para girar, ela está rodando ao redor do seu eixo, né, de rotação. Muito bem, uma roda que não tem rotação, se eu coloco ela inclinada, ela cai, obviamente, porque ela teria que ter uma outra corrente aqui segurando ela. Mas como não tem quem equilibra o peso, portanto ela cai. Muito bem. E se tivesse rotação, ela cairia? Vamos ver, né? Vamos fazer o experimento pegando a roda, dando rotação a ela. E soltando. Mas que incrível, ela não cai. Ela, na verdade, começa a rodar ao redor do ponto de apoio, mas ela não cai como caía quando não tinha o movimento. Qual que é a razão disso? O que os corpos em rotação têm que o corpo sem rotação não tem? Bom, obviamente é a rotação, mas do ponto de vista físico, nós vamos além da rotação. A rotação, ela dá ao objeto um chamado momento de rotação. Da mesma maneira que quando um corpo se desloca, ele tem um momento de translação. E esse momento de rotação, ele é como um momento de translação, né? Quando você bota um objeto indo para frente e você quer parar, você tem que fazer uma força muito grande. Não é isso? Porque ele tem uma inércia, ele continua indo. Quando o corpo roda, ele tem um momento de rotação, que também não quer variar. Então, o momento de rotação, como essa rotação está aqui, é como se ela tivesse um momento direcionado nessa direção da rotação. E se ela for fazer isso, ela está mudando o seu momento de rotação. E a mecânica proíbe esse movimento, essa variação do momento de rotação, a menos que haja alguém fazendo força. No caso do objeto se deslocando, são forças normais, né? Agora, nesse aqui, teria que ter um torque para você fazer ela ir para o lugar. A gravidade, nesse caso, quer levar, mas o momento é tão grande que ele responde simplesmente com um torque indo ao redor. Então, quando você tem rotação, não é tão trivial o que uma força faria num objeto, tá certo? Porque nós temos o peso, quem está levando essa roda para baixo é o peso dela. Só que, havendo rotação, o efeito do peso não é levar a roda para baixo, mas é mudar esse momento angular, fazendo com que a roda como um todo agora gire ao redor do ponto de contato. Essa é uma das leis importantes da mecânica. Ela está presente no movimento de planetas, ela está presente em tantas coisas que rodam ao mesmo tempo que transladam. Vamos rodar vamos dar momento. Vamos rodar dessa forma e soltar. Ela está então girando nesse sentido, porque eu dei uma rotação assim, de tal maneira que o momento angular está para lá. Muito bem. Agora nós vamos fazer o contrário. O que será que vai acontecer quando, ao invés de rodar assim, vai rodar assim? O que você imagina que vai acontecer? Vamos ver? Ela gira o contrário. A inversão do momento angular faz com que ela gire novamente, ou que o torque da gravidade haja no sentido contrário, e, portanto, ela gira ao redor do seu ponto de contato de forma diferente. Todo mundo conhece uma aplicação desse princípio. Sabe qual que é? É o peão. Quando a gente faz o peão rodar, ele tem um momento angular. E mesmo que ele queira cair, ele não cai, ele começa a rodopiar, não é verdade? É o mesmo que acontece aqui com a roda de bicicleta, devido a essa combinação da rotação com a ação de uma força, aqui no caso, e também no caso do peão,
da gravidade. Tente fazer o experimento em casa. Tchau.